Amigas e amigos, a montagem do governo Bolsonaro vai se revelando uma mera repetição de outros governos de direita. Uma equipe completamente desclassificada, desqualificada, subqualificada. Se a gente pegar aí um por um, o que vai sobrar? Até o tal do super-ministro da economia, o tal do Paulo Guedes aí, os comportamentos dele, o jeito que ele aborda as coisas, se vê que é claramente um mero tecnocrata, um burocratão do mundo financeiro, desse submundo que é o giro do dinheiro, como eles vão criando os mecanismos para chegar ao orçamento público, ao dinheiro público, ao patrimônio público. Depois pega o outro lá, o outro super-ministro, o Sérgio Moro, na Justiça, montando uma equipe que, olha, o padrão Operação Lava Jato, com tudo que a gente sabe, o que significa, o que representa, quais são os métodos da Operação Lava Jato. Aí depois vem aí uma espécie de baixo clero, dos caciques da direita, gente que, sinceramente, a gente olha para isso aí e fala, a possibilidade disso aí dar certo, no sentido da defesa do país, da democracia, dos interesses do povo, é praticamente zero. Só se houver aí um milagre, evidentemente que eles vão criando, como foi o caso do Collor de Mello, também do Fernando Henrique Cardoso, criando essa equipe aí de tecnocratas, esses aí que são meros operadores dos grandes interesses econômicos, do sistema financeiro e tudo mais. Agora, os comportamentos dessa gente aí, é exatamente isso, é o que é a direita, o padrão histórico da direita, o padrão moral, o padrão intelectual, o padrão dos compromissos da direita com o povo, com o país. Esse aí, por exemplo, esse Luiz Henrique Mandetta, que é mais um ministro do DEM, e o DEM, a gente sabe quem é o DEM, o ex-PFL, ex-Arena, o partido que sustentou a ditadura militar. Se tem um partido de aluguel nesse país, é esse DEM. Fala-se aí dos partidos de aluguel, não sei o quê, preciso fazer reforma política para acabar com os partidos de aluguel. Existe um outro partido, mais de aluguel do que o DEM, e outros mais aí também, enfim. Esse aí que já chegou dando caneladas, segundo a manchete do Globo, ele diz que o convênio dos Mais Médicos, do programa Mais Médicos, é um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil. Olha aí. Olha o nível rebaixado, o nível intelectual, nível moral. É isso que eu sempre digo aqui. À medida que a pessoa se rebaixa moralmente, ela se rebaixa intelectualmente. Ele sustenta isso que ele está dizendo aqui, tem lógica, tem correspondência com a prática, é isso que ele está dizendo aqui. A Folha fez uma matéria dizendo que foi feitas negociações, no sentido de evitar o embate no Congresso, exatamente porque o que acontecia, isso que a Folha não fala, o que acontecia ali quando se iniciou o processo de negociação com Cuba, quem estava negociando era o governo brasileiro representando o país, não o que esse ministro picareta aqui, esse nomeado ministro picareta aqui está dizendo. Exatamente porque já tinha naquele período a marcha golpista em andamento. Por isso aí, assim, sem um processo já mais amadurecido, para se debater depois o processo, seria dar aí, pauta para esses cachorros loucos, que essa marcha dos golpistas já estava em pleno andamento, tudo aquilo lá. Enfim, é mais um tipo de manipulação que a gente vê aí contra o chamado lulopetismo. E a gente vai pegando aí o padrão dessa gente, é o padrão Carlos Fernando dos Santos Lima, lá da Operação Lava Jato, que aliás ele rebateu a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que falou que alguns tribunais estão avaliando a possibilidade da prisão preventiva do Lula, dado a sua condição de já ser um idoso, não sei mais o que. Aí ele vem dizendo, olha como ele trata ela, a Mônica Bergamo, quer dizer, é sempre assim, na canelada, no chute, gente grossa, grotesca, obtusa, de moral rebaixada, intelectualmente também, comportamento rebaixado. A coluna social de Mônica Bergman, novamente, é serviçal dos interesses de Lula. Olha aí. É um devaneio, uma coisa completamente abjeta. Aí ele vai, nesse discurso dele, dizendo aqui,
Lá no fim ele diz, aliás, isso seria um final de carreira política bastante revelador, pois nada mais parecido com o malufismo que o lulismo, o que a necessidade não faz, ele diz aqui, né? Comparando o Lula com o Maluf, aquela história com a aparência envelhecida, o Maluf ali apoiando numa bengala e tudo mais, né? Que aquilo comoveu, né, setores do judiciário e tal, que o Lula tenta fazer a mesma coisa. É um linguajar típico de gente, né, que não tem, né, gente desprovida de sentido humano, né, não tem nenhuma argumentação aqui humana, né, no sentido de ir aos fatos concretos, né, enfim, essa questão toda que eu tenho falado aqui. O Deltan Dallagnol também se pronuncia sobre essa questão aí da nomeação do Moro, a formação da equipe do Moro com seu tradicional nível intelectual lá nas alturas, né, nas estrelas. Sempre digo que a Lava Jato foi um ponto fora da curva no combate à corrupção. A gente fica falando esse ponto fora da curva, né, uma coisa ilógica, ponto fora da curva, que curva com ponto, que não sei mais o que. É um linguajar rebaixado, né, que não diz nada com nada no final das contas. É o que né? Sempre chamei ele aqui o Jim Jones de Curitiba, né? Vai na pregação dele, vão tomar veneno, né? Imaginando que estão aí a caminho do paraíso, né? Do Brasil sem corrupção, não sei mais o que, né? Aí ele elogiando o Moro, enfim, a questão toda é essa, né? Também o Carlos Fernando Santos Lima elogia, né, a escolha aí desse Maurício Valeixo para diretor da Polícia Federal, a Érica Amarena, aquela lá envolvida no caso lá do reitor da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou um episódio, né, uma mancha na história, né, do país, do mundo acadêmico, né, comportamento padrão, é isso aí, ó, quando eu digo, a repetição da prática da direita e tal, né, e a gente vai, né, pegando exemplos aí, esse caso que a segunda turma do STF mandou desarquivar a investigação contra o Aécio Neves, naquela história da corrupção de Furnas. E eles desarquivaram e tal, porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República, disse que apresentou novas provas e tal. Essa questão da lista de Furnas se enquadra exatamente naquilo que eu tenho falado aqui sobre a Operação Lava Jato de varrer corrupção para debaixo do tapete. Teria que abrir a lista de Furnas. Ele chegaria onde? Se abrissem a lista de Furnas, aonde que isso ia dar? É muito mais do que a história da Petrobras, muito mais, tem mais gente aí. Sabe quem tem? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Teria que chegar. Agora, isso aqui, é claro que é uma encenação, né, que o próprio Gilmar Mendes, quando decidiu arquivar, ele disse que o inquérito ficou lá rolando, e o Ministério Público não apresentava provas, não apresentava nada. É isso. Por que eles abriram inquérito? Se não para fazer as politicagens ali, da Operação Lava Jato, tá? É a velha história, é o mesmo padrão, é o padrão. Isso aqui não vai dar em nada. Não vai dar. Pode até pegar outro caminho aí, né? Mas não no sentido de apurar exatamente a acusação que existe em cima do Aécio Neves, porque teria que chegar aí. É isso que eu falei, né? A lógica lá da delação da Odebrecht, que eles sentaram em cima, a turma da Operação Lava Jato, né, as contas do José Serra no exterior, do Eduardo Cunha, né, a privataria e etc, etc. É isso aí, né? O sentido todo é esse. Eles ficam fazendo todos os teatros, né, as maquiagens. Né? Isso não passa de... É o padrão da direita. Né? A gente pega os fatos concretos e analisa e chega à conclusão de que a gente pode resumir isso com um comportamento padrão da direita. Né? Tem aí, por exemplo, o Bolsonaro anunciando que diz que vai transformar o Nordeste, vai repor as obras lá no Nordeste, retomar, né, as obras no Nordeste, da transposição do São Francisco, da Transnordestinas, da ferrovia transnordestina. É exatamente isso, quer dizer, vão lá fazer as demagogias deles e tal, né? A direita sempre fez isso, inclusive na ditadura militar, para dar o golpe em 64, fizeram isso, né, se utilizando inclusive de setores da Igreja Católica, reacionários, né? Fazer trabalho social. No Araguaia fizeram isso na época da ditadura, né, fazer a demagogia, porque eles vão fazer o que a esquerda faz por ideologia, por programa. Eles vão fazer com qual objetivo? Se não o da politicagem deles, para enganar o povo. Né? Essa é a questão fundamental para a gente entender o sentido exatamente da prática da direita. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.